Elias, boa noite. Boa noite, Saragóis. Boa noite, Tereza Cruvinel. Boa noite, Floresta Fernandes Júnior. Boa noite, Miola. E boa noite, meu querido Mário Vitor Santos. Muito obrigado pelo convite. Vamos embora. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Jabo. Boa noite, bem-vindo. Você escutou aqui a nossa polêmica, não? Não escutei. Então, Tereza, explica para ele o que está acontecendo. Como nós estávamos aqui discutindo essa questão geral, mas o Mário Vitor captou ali no ato a notícia aí, né, o anúncio do Trump de que houve a negociação de um cessar-fogo de acordo com Israel e Irã, claro, com a benção dele, né? E você viu essa notícia do cessar-fogo? E aí o Florestan fala, será mesmo? Ele é tão mentiroso? Será que isso é verdade? E a gente fala, não, mas ele é mentiroso, mas um anúncio desse é coisa séria demais para ser bluff, né? Enfim, o que você viu disso aí? Bem, eu acho que o Trump tem uma característica psicológica, ele leva isso para o campo da política, que ele se superestima muito, né? Então, ele se superestimou no começo do mandato dele, em dizer que acabar com a guerra da Ucrânia, não acabou com a guerra da Ucrânia, muito pelo contrário, a Europa continua sendo... tomou o lugar dos Estados Unidos como supridor de armas e dinheiro para a Ucrânia. Mesma coisa em relação à faixa de Gaza, ele que ia acabar com o conflito do jeito dele, não conseguiu, muito pelo contrário, né? E agora também vem com essa história do cessar-fogo, com o cessar-fogo, né, envolvendo Irã, Israel e Estados Unidos. Eu não duvido e nem desduvido. Por que eu não desduvido? Porque, como você já colocou muito bem, é uma notícia muito séria para ser dada desse jeito. Mas eu duvido também porque o Irã ele decidiu não se ajoelhar diante da atual situação. E o cessar-fogo que Israel e os americanos querem do Irã é um cessar-fogo que coloca o Irã de joelhos. Então, aí eu coloco a minha interrogação até que ponto que essa notícia do cessar-fogo é verdade ou é mentira. Ou seja, é uma dialética do sim e do não aí que a gente tem que levar em consideração quando vem o Trump na jogada, né? Muito bem. Miola, né? Você. Mas o Jogor estava vendo aqui, agora, nos online, é tudo sobre a hora, né? Que aparentemente tem um pouco de veracidade nesta informação, né? Qual seria, digamos, o plano dos Estados Unidos? Porque desde o início, vamos lá, quando o Trump decide fazer o bombardeio, tinha um alvo muito determinado e ele chamou isso, inclusive, de um ataque pontual ao programa nuclear, né, um eufemismo, né, para escapar da responsabilidade legal em relação à guerra. Mas é imponderável, até agora não se sabe exatamente qual é o grau de destruição que isso causou, se afetou de maneira definitiva o programa nuclear mesmo iraniano. Há informação de que o governo iraniano, inclusive, conseguiu deslocar o urânio enriquecido para outros pontos e, portanto, preserva o seu estoque. E a indústria nuclear iraniana ela é muito capilarizada, enraizada no país, portanto, tem uma rápida capacidade de retomar. O que seria, digamos, um plano de continuidade, né, das agressões com a participação dos Estados Unidos? Não te parece, por exemplo, que esse último ato revide, calculado e previamente comunicado do Irã aos Estados Unidos não é sinal disso que o Mário chamou agora há pouco, dessa coreografia para chegar a esse resultado? Pode ser. Agora, a grande questão que eu acho é o seguinte, tem veracidade, pode ter veracidade, pode ser uma coreografia, o nosso Mário Vitor tem razão, mas a questão é que se o Irã vai aceitar os termos que os Estados Unidos e Israel estão colocando, essa é a minha questão particular. Porque um cessar-fogo tem que vir com alguma contrapartida, ou seja, para ter cessar-fogo, o Irã vai ter que fazer ABC, Israel dá um passo 1, 2, 3, Estados Unidos também dá um passo 1, 2, 3. Quais são os passos que o Irã teria que dar para que haja um cessar-fogo nesse momento? Essa é a questão que eu levanto hoje, e essa é a questão de que, por exemplo, a depender do que o Irã fizer nesse momento, dos passos que eles derem, eles podem estar colocando o governo contra o próprio povo, né? Porque é um país muito nacionalista, é um povo com orgulho muito, muito alto, ou seja, tem um povo com alto orgulho muito grande,
não é um país de baixa autoestima como o nosso, infelizmente. Então, nós tem que observar esses fatores políticos, psicológicos, porque a depender dos passos que o Irã der, eles podem tanto ficar de joelhos perante Israel e Estados Unidos, o que significa renunciar ao seu programa nuclear, como jogar o próprio governo contra o povo iraniano, né? Porque por mais que possa haver dentro do povo iraniano descontentamento, que eu acredito que tem muito menos do que a imprensa coloca, né? O governo iraniano não vai capitular a ponto de jogar a população contra o próprio Estado, né? Então, acho que essas interrogações que eu quero trazer para a discussão, que nós temos que observar, né, na hora de falar qual o cenário possível para o cessar-fogo, né? Olha só, deixa eu só pontuar uma coisa aqui, sem tomar a vez de ninguém. Tem uma coisa estranha aqui no comunicado, que é o seguinte, ó, primeiro, Teherã suspenderá seus ataques por 12 horas, e após esse período, Israel fará o mesmo. Ao final das 24 horas, segundo Trump, a guerra terá terminado. É esquisito isso, vocês não acham? Teherã suspende por 12 horas, mas é só Teherã, só o Irã. E depois desse período é que Israel suspenderá os seus ataques. Ou seja, nesse período, se Israel quiser mandar a bomba atômica, manda, né? Esse é o ponto. Desculpa entrar aqui na conversa, né? Eu acho que esse que é o ponto, né? Eu só estou trazendo essa informação. Não, mas é interessante a forma como você coloca, Tereza, porque é exatamente isso. Porque o que ficou claro, o que tem ficado claro até agora dentro desse conflito, em todos os conflitos que os americanos estão envolvidos, é que os Estados Unidos, ele não é uma questão de vontade minha, porque tem uma vontade com os Estados Unidos, não é isso. Eles não são um país confiável, não são um país que leva acordo a sério, que assina um acordo, vai até o fim com esse acordo. São vários acordos de cessar-fogo que já foram assinados ou patrocinados pelos Estados Unidos que não foram cumpridos. A gente pode colocar uma lista aqui diante do público que é para mostrar o qual a história coloca como verdadeiro fato os americanos serem um país confiável, e muito menos Israel, né? Então, eu vou me colocar o direito de manter uma interrogação sobre esse cessar-fogo, torcendo por ele, evidentemente, até porque eu acredito que quem mais pode estar perdendo materialmente nessa história é o Irã, que é um país que já sofre muitas sanções, né? É um membro dos BRICS, é um país do sul global, ou seja, e um país que não pode ficar sendo agredido, a torta direito como está sendo agredido, ou seja, eu torço para que esse cessar-fogo seja verdadeiro. Agora, eu coloco as minhas interrogações, porque a vida me ensinou a colocar interrogação em tudo, né? Inclusive vocês aqui nessa bancada, os 4 jornalistas aqui, me ensinaram a colocar interrogação em tudo, né? Tá. Uma das coisas que vale a pena questionar e o Irã não vai se manifestar, não é? E o Irã não vai se posicionar, não vai confirmar nenhuma das partes vai confirmar, não é? Uma das coisas que seria que, quer dizer, que nos leva a ter a mesma atitude que você, viu, Elias? Cadê o Netanyahu? Cadê o Netanyahu, Mário? Cadê o Netanyahu? Os dois lados têm que confirmar, né? Nenhum deles se manifestou até agora. Isso foi... Exatamente. Digamos, esses anúncios também não são combinados, como é que cada um anuncia e quando cada um anuncia, não é? Então, isso precisa ser, enfim, há aí enormes pontos de interrogação a serem adicionados aí a esse anúncio do Trump. Pode ser, Elias, pode ser também uma demonstração da ansiedade do Trump de acabar logo com esse assunto e virar a página. Mesmo que não consiga, isso já demonstra essa ansiedade, porque parece que ele não está numa situação muito confortável, né? Para dizer o mínimo. Ele não está numa situação confortável porque ele foi eleito prometendo encerrar todas as guerras possíveis e imagináveis do mundo, porque essas guerras elas significam sangrar o bolso do contribuinte americano, porque o Trump ele é muito ocupado com os déficits gêmeos, né? Ele é algo que preocupa muito ele, que mexe com a psique dele, e essas guerras são um problema para ele, e ele foi eleito para acabar com tudo isso, ele prometeu isso, tanto é que dentro do Partido Republicano, quando houve o ataque americano às instalações nucleares iranianas, já houve atos de repulsa de gente muito séria do Partido Republicano, dizendo que o Trump mentiu, ou seja, liar, né? Ou seja, ele não cumpriu o que prometeu, né?
Então, acho que esse é um ponto que pode estar pressionando o Trump, que é levar a pelo menos a propagandear um cessar-fogo. Novamente, o Mário Vitor coloca aqui um outro ponto, ou seja, aí eu volto a falar do nível de jornalismo dos 47, ou seja, todos vocês aqui estão colocando questionamentos assim que é totalmente verdadeiro. Não existe cessar-fogo que todo mundo ao mesmo tempo concorde, né? Não existe isso, né? Não, eu nunca vi isso na minha vida, ou seja, só um país fala, tem cessar-fogo, mas os dois contendores principais da disputa estão quietos até hoje. Aliás, o líder do Irã está inclusive, escondido, ou seja, o que eu acho uma ignomínia absurda ter o líder supremo de um país escondido, porque foi colocado também como possível alvo por parte de Israel e por parte dos Estados Unidos, né? Então, o que o Mário Vitor coloca é mais um motivo de vários pontos de interrogação. Só um país se manifesta? Como que é isso, né? E acho que aí vem a questão da política interna, viu, Mário Vitor, na minha opinião. Porque a pressão que ele está sofrendo internamente por seus partidários, né? E hoje saiu uma matéria colocando o Trump com uma reprovação de 59%. Né? Ou seja, a coisa não está fácil para ele internamente, né? Ô, Elias, inclusive tem uma coisa que me chama a atenção, a definição de alguns líderes mundiais dizendo que, por exemplo, Medvedev, né, que é o ex-presidente da Rússia, dizendo que o Irã tem direito a ter a sua bomba atômica e que tem vários países querendo entregar bombas para o Irã. Mas mais atenção ainda chamou a fala do secretário-geral da OTAN, né? Ele anunciou hoje, né, que os países membros da Aliança Militar terão que aumentar seus gastos mínimos em defesa em 5% do PIB, né? Um aumento considerável, né, nos níveis de investimentos atuais. É uma coisa inimaginável. Ele disse que tem que fazer isso por conta da guerra na Ucrânia e que esse dinheiro é para ajudar a defender a Ucrânia da Rússia, que a Rússia é um perigo, né? Que perigo a Rússia representa para a Europa e qual o perigo que a China representa militarmente? A China está quieta assistindo de longe, né? Mas tem interesses, por exemplo, no Oriente Médio. Explica para a gente onde fica a Rússia e a China nessa corrida armamentista e a tentativa, que me parece, do Ocidente em quebrar a espinha dorsal dos BRICS. Primeiro que a Rússia não é uma questão de torcida organizada, não é uma questão de desejo particular, não é nada disso. A história recente demonstra que a Rússia não se constitui em ameaça alguma para a Europa. Quem avançou linhas de mísseis, quem avançou, quem aumentou o número de países da OTAN para leste, quando, na verdade, quando acaba a União Soviética, a OTAN tinha que ter acabado, porque a razão de existência da OTAN era a existência do bloco soviético. Ao acabar o bloco soviético, a OTAN também teria que acabar. Mas que eles não cumprem o acordo feito entre Helmut Kohl e o Gorbachev, da OTAN da OTAN desaparecer logo em seguida. Então, se nós formos observar o mapa, a OTAN ela se avança para as fronteiras russas, até chegar a um ponto em que a Ucrânia passa a se colocar como parte da OTAN. Em 2008, Putin deixou muito claro que a Ucrânia era a linha vermelha das linhas vermelhas, e a Europa não acreditou nisso. São várias ogivas nucleares, etc., apontadas da Europa, da Turquia, das fronteiras com a Rússia para a Rússia. Então, se a gente for observar historicamente, é a Europa que é uma ameaça, a Europa Ocidental que é uma ameaça para a Rússia, não o contrário. Então, acho que isso é uma retórica europeia que inclui o seguinte: a Europa passa por um problema muito sério de demanda hoje, né? A Europa passou por um problema ao entrar na guerra da Ucrânia, que, na minha opinião, é uma guerra que também contra a Europa, e não somente contra a Rússia, que os americanos operam, porque leva um aumento dos custos de produção da indústria alemã. E esse aumento de custos da indústria alemã levou a um processo de desindustrialização da Alemanha, e muitas de suas cadeias produtivas fugindo para os Estados Unidos.
né? Os americanos que explodiram o Nord Stream 2, que é o gasoduto, que era responsável pela manutenção de baixos custos de produção da indústria alemã e, por conseguinte, da própria competitividade da indústria alemã. Isso acabou. Então, a Europa busca, a partir da Alemanha, formas de reanimar a sua demanda e ela faz renascer o velho conhecido keynesianismo militar, né? Então, a Europa hoje está passando por uma fase de reconstituição do keynesianismo militar que levou, inclusive, à Segunda Guerra Mundial. Então, acho que esse é um ponto que eu acho que é fundamental, que é a reanimação da economia europeia via corrida armamentista. A China, aí já vem um ponto que eu comentei mais cedo com alguns amigos, ele tem comentado, que o grande alvo dessa história toda é a China. Vou falar um ponto aqui. O Irã ele é fundamental para a política internacional da China. Qual que é a grande iniciativa chinesa hoje? É a iniciativa Cinturão e Rota. E o Irã, o Xinjiang, que é uma província, uma região autônoma oriental da China, o Afeganistão, o Irã, são países, e Paquistão, são países fundamentais na ligação entre a China e a Europa, ou seja, a realização da chamada Eurásia, enquanto corredor econômico, enquanto território econômico unificado, passa pelo Irã. Tanto é que, no mês de maio, chegou o trem que saía de Xi'an, na China Central, até o Irã. Então, esse trem ligando a China ao Irã, ele foi concluído no mês de maio, o que significa a conclusão de uma rota terrestre, uma linha reta entre China e Irã, que garante o suprimento de produtos industriais para o próprio Irã, né? E a continuidade, a partir dessa ferrovia, do cumprimento do acordo que preveu, de 2021, que previa o envio de petróleo para a China por 20 anos, né? Em troca de 400 bilhões de dólares de investimentos da China no Irã em infraestruturas e novas indústrias, ou seja, indústria mecânica pesada, siderurgia, etc. Então, existe um grande acordo entre a China e Irã que é fundamental para as pretensões da China, para as pretensões globais da China. Então, o bombardeio ao Irã tem que ser visto como parte de um todo que envolve, inclusive, a implosão dessa iniciativa Cinturão e Rota e o cerco à China. Eu acho que isso é muito evidente também com a política americana para o Oriente Médio, e Israel é muito funcional para essa política americana para o Oriente Médio, né? Para o Oriente Médio, que tem como estratégia isolar a China. O alvo final, então, Elias, é a China? O alvo final é a China, isso é muito claro em qualquer documento que tem à disposição na internet, escrito por policy makers americanos, naquela revista do Departamento de Estado Foreign Affairs. Existe um vasto material oficial norte-americano, desde Barack Obama, colocando que é o seguinte: o eixo da nossa política externa vai deixar de ser o Oriente Médio para nos concentrarmos na Ásia, no Sudeste Asiático, em geral, em particular na China. A contenção da China já passou a ser uma política externa. O núcleo da política externa americana desde Obama, né? Então, tudo que os americanos fazem no mundo hoje busca isolamento chinês. Então, o que nós estamos assistindo hoje é mais um capítulo da busca pelo quê? Pelo corte de suprimento, por exemplo, aqui de 15% do petróleo chinês, que vem do Irã. A China, 15% do petróleo que alimenta a China vem do Irã, por exemplo. E uma guerra do Irã, o Irã sendo bombardeado, destruído, etc., é o comprometimento desses 15% de petróleo que chega à China todos os dias. E não somente isso, a China em breve vai ter mais de 200 bilhões de dólares ali de investimentos no território iraniano, né? Então, são múltiplos interesses chineses daquela região do mundo, né, que os americanos estão operando nesse momento contra e com a finalidade, com a finalidade de isolar a China, né? Tereza? Ô, Jabbour, ainda que esse cessar-fogo seja efetivo, aliás, tempo de rede social, né? Coisas assim eram comunicadas por notas oficiais, né? Uma coisa dessa geralmente é escrita, é um comunicado, né? Havia antigamente a figura do comunicado conjunto. Algo como isso seria um comunicado conjunto do Irã e de Israel, dizendo: chegamos a tais entendimentos, por isso, isso, aquilo. Aí vem pela rede social, né? Quer dizer, o mundo realmente está... Não, Tereza, esse é o ponto. Mas deixa eu fazer a minha pergunta. Minha questão é o seguinte:
sua opinião sobre isso aqui. Ainda que esse cessar-fogo ocorra, seja efetivo, o mundo não vai ficar melhor por isso, né? O mundo continua um lugar muito inóspito, tem tudo isso aí que você acaba de comentar, essa conjuntura toda. Esses dias nós entrevistamos o embaixador Celso Amorim aqui no painel, e ele disse algo que repetiu hoje numa entrevista para a Rádio CBN, que ele nunca viu conjuntura como essa em 40 anos, sei lá quantos anos de diplomacia, e que teme muito por um conflito mundial. Teme muito... Não é bem conflito mundial, assim, a palavra que ele usou, né, gente? Vocês estavam na entrevista, mas algo assim, né? Ele teme muito um conflito em grande escala. Como você vê isso? Você também acha assim? Eu acho isso, mas eu vou além, né? Eu acho que já existe um conflito mundial desde o final da crise, desde a crise financeira de 2008, né? Acho que eu já comentei com vocês aqui. Eu acho que existe um mix, hoje existe um conflito, o mundo está conflagrado, na minha opinião, em um misto que vai de guerras híbridas, né? Como o Brasil sofre até hoje, como a América Latina sofre até hoje, a guerra híbrida de forma full, né? Ou seja, o dia inteiro nós estamos sob ataque generalizado de informações da mídia, uma guerra semiótica de informação contra informação. Nós aqui todos sofremos uma guerra psicológica diária, né? Então, quando nós vemos, por exemplo, a notícia de que o governo Lula está perdido, o governo Lula isso é parte da guerra psicológica, né? Então, nós vivemos sobre isso, isso é um método, são as guerras de quinta e sexta gerações, né? E que no Brasil ela começa com julho de 2013, as jornadas de junho e julho de 2013, por exemplo. Então, acho que existe um conflito mundial que envolve guerras híbridas e envolve, por exemplo, a utilização do dólar como uma arma de destruição em massa. Então o dólar ele é usado de duas formas. Primeiro, você tira um país, você expulsa o país do sistema financeiro internacional. Então, decide-se expulsar o Irã, a Coreia Popular, a Venezuela, Cuba, o Zimbábue, mais uma série de países. De forma que hoje 60% dos países pobres do mundo sofrem algum tipo de sanção por parte dos Estados Unidos. E todas essas sanções envolvem medidas coercitivas envolvendo o dólar, sendo que a mais extrema é a expulsão do sistema SWIFT. Também é uma expressão de um conflito mundial esse, que na medida que você tem 60% dos países sendo sancionados por um único país, já é um conflito posto. Também tem as guerras convencionais, as chamadas proxy wars, né, que são a guerra da Ucrânia, que é um proxy war, a derrubada do Bashar al-Assad na Síria, que também é uma proxy war, né, que atende aos interesses dos Estados Unidos e Israel na região, né, ou seja, não foram eles que guerrearam diretamente, mas o envolvimento deles é muito claro. O presidente da Síria atual, eu não consigo vê-lo como fora de um homem do escopo da CIA e do Mossad, opinião particular minha, tá? Então, já existe conflitos, vários níveis de conflito, vamos dizer assim, que caracterizariam um mundo em caos sistêmico, né, vamos assim dizer. Eu acredito que o nosso amigo Celso Amorim, ele conclui corretamente, mas com uns 4, 5 anos de atraso. E aqui entra o meu ponto fundamental. Existe um conflito mundial, já na minha opinião, não estamos prestes ao conflito mundial, já existe, pode ser via guerra híbrida, via guerra convencional, via proxy war, via genocídio à torta direito, rasga-se o véu o véu de aparência e tal. Mas e o Brasil nessa história toda? Acho que o Brasil deveria estar melhor preparado para um cenário como esse, como está, né? Ou seja, se hoje estoura uma crise financeira internacional, por exemplo, estoura uma crise que pode afetar os mercados externos brasileiros, o Brasil, pós-golpe de 2016, ele destruiu as suas capacidades de reação a crises internacionais, né? Então, hoje também um ponto de preocupação para mim, dentro desse conflito mundial, é o fato do Brasil ele não estar preparado para enfrentar uma grande crise que está por vir aí, né? Miola. Nessa tua pista mesmo, Elias, porque assim, o mundo está, essa crise do capitalismo de 2008, ela está longe de terminar, não é isso? E a saída, né, do complexo bélico-militar, sobretudo agora anunciado pela Europa, pretextando a guerra da Ucrânia, mas na verdade é uma ativação
de um ramo da economia capitalista para tentar sair da enrascada que está o sistema. Bom, da mesma maneira que a crise de 29, um default que houve do capitalismo em 29, a resultante foi a Segunda Guerra, 15 anos depois, não é isso? Bom, só que com este evento dos últimos dias, desse ataque dos Estados Unidos ao Irã, traz adicionalmente, além da corrida armamentista convencional, ela traz adicionalmente, do meu ponto de vista, né, uma corrida também por armamento nuclear. E, bom, eu pessoalmente acho que foi um erro do Fernando Henrique Cardoso, lá em 98, né, de ter subscrito o Tratado de Não Proliferação de Armas Químicas, de armas nucleares. E acho que o Irã, mesmo numa condição de uma rendição, que não é o caso, mas num acordo de cessar-fogo, ele não abdicaria da prerrogativa de manter um programa nuclear, sobretudo agora. Né? Então, é um imperativo para os países se protegerem daqueles que têm arma nuclear. Por que não ataca a Coreia do Norte, por exemplo? Não é isso? Bom, mas eu te pergunto, fugir um pouquinho aqui, se ao lado da expansão da indústria militar mundial, também não haverá uma corrida por armamento nuclear no mundo? Eu acho que existe uma corrida armamentista e, sobretudo, uma corrida nuclear, né? Porque está todo mundo vendo o que está acontecendo, e aqui existe um problema de demanda mundial que envolve a ativação, como você mesmo colocou, de guerras convencionais, né, do processo de armamento convencional, ou o keynesianismo militarizado à moda antiga, e também a utilização da ativação via retomada da construção de ogivas nucleares. Isso não tem a menor dúvida que isso está acontecendo. A questão do Brasil, ou seja, o Fernando Henrique é uma figura que nem dá para se levar a sério, ou seja, é uma das coisas que me deixa chocado, é o Fernando Henrique ser tido como estadista, o homem que salvou o Brasil, estabilizou a moeda, quando o Fernando Henrique ele é um ogro, né? Ele é tudo menos um estadista, né? E uma das provas que ele não é estadista foi essa postura dele em relação ao tratado de proliferação não proliferação nuclear, ou seja, o Fernando Henrique mostrou como anão ele foi enquanto presidente da República ao assinar por esse tratado, né? Enfim, eu tenho muita dificuldade de falar do Fernando Henrique sem uma ponta de mágoa no meu coração, enquanto patriota que me vejo, porque o Fernando Henrique é o cara que começou, que deu tração a esse projeto de destruição do país, né, desde a década de 90, né? E aí você me traz mais um ponto que me convence disso, né? E acho que o Fernando Henrique é uma figura, desculpa trazer para o centro da discussão, que nós vamos ter que enfrentar essa figura do ponto de vista da história, né? Ele está passando batido em relação à história do Brasil, muito facilmente, quando ele foi um grande estadista do entreguismo, por exemplo, né? Ele é um cara que deve ser Bolsonaro, por exemplo, como enquanto um cara que abriu mão de patrimônio público, um cara que colocou o Brasil à venda, um cara que indignificou o nome do Brasil, etc, etc, etc. Desculpa meu desabafo, patriota. Elias, rapidinho, eu sei que estamos chegando no fim do programa, 2 questões. Uma, fiquei sabendo que você está pensando seriamente em ser deputado federal e que vai se candidatar, talvez, a uma vaga no Congresso. Nós estamos precisando de gente como você lá para renovar com capacidade e inteligência. Seria uma boa aquisição para a política brasileira. E outra questão, rapidinho, o encontro dos BRICS no Brasil. O que você está achando? Eu vou falar primeiro dos BRICS, depois da candidatura, né? Dos BRICS, até onde eu sei, o Xi Jinping não vem, né? Porque ele teria que voltar para a COP, por exemplo, e talvez ele escolha vir para a COP e não para os BRICS, né? Então ele não vem, o Putin não vem e o presidente do Irã também não vem. O que faz com que o encontro fique um tanto quanto esvaziado nesse aspecto, né? Então, isso me faz diminuir muito, vamos dizer assim, as minhas expectativas quanto à próxima cúpula, né? E a própria cúpula em si, a presidência de somente 6 meses, o Brasil, ele não ativou o que poderia ativar e fazer encontros dos BRICS no mesmo nível que foi o G20 ano passado. Vocês sabem da minha crítica em relação a isso.
Então, eu não guardo mais muita expectativa enquanto essa cúpula dos BRICS, né? Ainda mais em um momento em que o mundo precisaria de BRICS, ou seja, é um momento em que os BRICS tinham que ter um mínimo de alinhamento em alguns temas internacionais para enfrentar o que está acontecendo. Porque se nós formos observar a realidade hoje, qual que é o fato concreto, né? É que o Trump, de um jeito ou de outro, e Israel, de um jeito ou de outro, ao atacarem o Irã, também demonstra as fragilidades do BRICS, por exemplo. O BRICS é um bloco que demonstra suas fragilidades. Primeiro, na queda do Bashar al-Assad na Síria, e agora com o bombardeio do Irã, né? Eu falo aqui fragilidade porque eu acho que o BRICS é um bloco em construção, vai ter essas contradições ao longo do caminho, mas o fato é que nós não estamos mostrando uma unidade de ação em relação ao que está acontecendo. Mas o que não é contraditório com o futuro dos BRICS como um futuro que pode garantir a paz mundial. Então, as minhas expectativas não são muito altas em relação à cúpula do Brasil, né? A questão da candidatura, sim, é verdade. Eu já me coloco como pré-candidato do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil, a deputado federal aqui pelo Rio de Janeiro. Como eu não tenho uma cultura liberal, eu tenho sempre colocado isso. Não é uma decisão pessoal minha, é uma decisão que vai caber ao PCdoB tomar essa decisão, se nós temos se nós teremos a candidatura ou não, né? Mas o fato é que eu já sou pré-candidato, já tenho agido enquanto tal, né? E não algo que é um desejo particular, né? Eu acho que existe um apelo de muita gente ao meu redor, mesmo da militância do PCdoB, mesmo de fora da esquerda, por pessoas que pensem o Brasil no nível de projeto nacional, ou seja, nós precisamos recuperar um pouco a gramática, Tereza Cruvinel, e demais, de uma esquerda nacionalista, de uma esquerda que pensa o Brasil em termos nacionais, que enxerga o Brasil a partir de seus problemas, com uma visão nacional dos nossos problemas. Então, acho que a nossa candidatura poderá preencher uma lacuna de uma esquerda consequente, de uma esquerda que coloque a nação como centro, ou seja, a centralidade, a famosa e antiga centralidade da questão nacional, que é algo que é muito óbvio hoje, né? Quem não se constitui enquanto nação poderosa, forte, industrializada, com capital financeiro próprio, capital privado e público próprio, com força de defesa própria, não é mais levado a sério. E, por outro lado, as esquerdas que não pensam os seus países na periferia do capitalismo, historicamente, enquanto uma nação a se desenvolver e uma nação a se construir, não é uma esquerda digna do poder político, porque onde existe hoje a esquerda no poder, que é a China, que é Vietnã, que é Cuba, por exemplo, são esquerdas que chegaram ao poder a partir de frentes nacionalistas, frentes nacionais, né? Então, acho que a nossa candidatura pode ajudar a fortalecer esse discurso que faz falta hoje na esquerda brasileira, que é o discurso do Projeto Nacional de Desenvolvimento, o discurso da centralidade da questão nacional, né? E um discurso que sai um pouco dessa visão ativista, infantil de esquerda, de um lado, e que também enfrente com categorias de totalidade o discurso do neoliberalismo, do Estado mínimo, da necessidade de ajustes fiscais cíclicos, livre mercado, etc, etc. Eu acho que a nossa candidatura ela vai se colocando nesse espaço de uma esquerda nacionalista e desenvolvimentista e, evidentemente, anti-imperialista, né? Eu acho que a nossa candidatura se coloca nesse nível, né? nessa avenida, né? Se vai acontecer, não depende de mim. Eu acato a decisão do coletivo do PCdoB, mas, em princípio, sim, eu sou pré-candidato a deputado federal pelo PCdoB aqui do Rio de Janeiro. Muito bom. Então, você já se filiou ao PCdoB. Tem muita gente aí dizendo que já tem candidato. Eu, se estivesse aí no Rio, votaria em você. Mas faço aqui propaganda aí, né? Vamos aqui comunicar às pessoas, né, que você é candidato. E, enfim, é isso. Sabe que uma vez... 34 anos, né? Não entrei hoje no PCdoB, né? Tem uma militância já histórica no PCdoB. Enfim, a gente está na luta, e obrigado pelo espaço aqui para poder trazer um pouco as nossas ideias, né? Isso. Muito bom, Elias. Um grande abraço. Gostei do Sócrates aí atrás de você. Sempre que eu vejo essa foto aí, fico emocionado.
Grande O doutor Sócrates, para mim, é uma figura que mexe muito com a minha... Eu sou corintiano, né? E o Corinthians ele é parte da minha construção subjetiva Corinthians, né? E o Sócrates também é muito parte disso. Então, também me emociona muito Sócrates, o Corinthians, etc, né? Quantos anos Obrigado. você falou que você tem de filiação, de militância no PCdoB? Eu estou há 34 anos no PCdoB. Eu tenho 49, entrei com 15 para 16, né? Pois é, eu conheço outras pessoas assim no PCdoB, com essas militâncias de décadas e tal. Então, muito obrigada por hoje e eu desejo muito boa sorte na sua candidatura. A gente está precisando muito, né, de mexer com essa composição da Câmara que está cada dia mais horripilante. Com certeza. Obrigado, beijo no coração de todos aí. Valeu. Vamos embora. Tchau. Abração.